do Senhor, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Estamos na sua presença e queremos lhe dar glórias e louvores e adoração. Porque na realidade não temos outro além dele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a glória a Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, glória ao nome do Senhor. Ele é tudo para nós, glória ao nome do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, aleluia, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, aleluia, e que nos faz saltar da morte para a vida, glória ao nome do Senhor. É bom conhecer o Senhor e tê-lo por Senhor da nossa vida, aleluia, porque não há outro além dele, aleluia, glória ao Senhor. Jesus é totalmente desejável. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, vamos orar para que esta mensagem seja uma bênção para a sua alma. Aleluia! Você possa encontrar Jesus se ainda não é salvo. E se é, você se possa chegar mais ao Senhor, porque Jesus está para se manifestar, para louvar aqueles que são seus. Tudo que nós vimos ao nosso redor, tudo mostra na realidade que Jesus está para voltar, para levar a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Oremos para que o servo do Senhor seja na realidade, aleluia, abençoado, inspirado, aleluia, para ministrar esta mensagem gloriosa que é a palavra do Senhor, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. Ó Senhor, a tua palavra diz que na tua presença há abundância de alegria, glória ao teu nome, há paz, há gozo para a nossa alma, glória ao nome do Senhor. Esta foi a experiência do salmista, meu Senhor, ao dizer que antes queria estar um dia, ó Senhor, à porta dos teus átrios do que em outro lugar meu Senhor. Ó Senhor, e nós temos experimentado isso, Senhor. Bendito seja o teu nome. Senhor, a vida sem Jesus não vale a pena viver, meu Senhor. Meu Deus, mas contigo, meu Senhor, aleluia. Tu és aquele que nos animas, que nos encorajas, que nos alegras, que nos alentas, que nos fortaleces, aleluia. Tu és aquele, aleluia, que por nós tudo executas. Bendito seja o teu nome. Senhor, inspiração te pedimos para o teu servo, Senhor, para ministrar esta palavra, glória ao teu nome, aleluia. E pedimos pelos nossos queridos, ó Senhor, irmãos e irmãs e aqueles que ainda não te conhecem em toda a face da terra, Senhor, para que eles sejam alertados para a realidade da tua vinda, Senhor. Pois, ó Senhor, nós estamos vivendo tempos altamente proféticos, Senhor, em que tudo se está cumprindo, meu Senhor, para que tu venhas buscar a tua igreja, meu Senhor. Senhor, deita a tua bênção sobre cada um, Senhor. Ó Senhor, e abençoa as nossas almas, Senhor, e guarda-nos, Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, aleluia. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez chegamos ao seu lar, em nome de Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. O Salvador do mundo veio a este mundo em carne dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. Somente Deus é digno do louvor, da glória e da adoração, porque só Deus é Senhor, o Criador do universo, e além dele outro Deus não existe, e outro caminho para ele não existe a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa redenção no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, está à destra do Pai intercedendo por aqueles que nele creem, e há de vir como para o céu foi. Este glorioso Senhor tomou a forma humana para poder morrer na cruz, para nos salvar, dando-nos o seu Espírito por penhor, para nos ensinar o caminho do céu. E hoje é mais um dia de boas novas. Vamos nos alegrar com Deus
E nós vamos meditar na Santa Escritura. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E além deste Evangelho, outro Evangelho não há. Mas o Evangelho por todo o mundo está muito adulterado. De maneira que, ouvindo a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação, por ele somos salvos. Neste dia vamos continuar a escola divina, a escola bíblica sobre a salvação, e este é o último estudo desta série, ou seja, a santificação do cristão de Cristo. A santificação do cristão de Cristo. Esta é a 7ª experiência das pessoas que aceitam a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. E esta experiência no caminho da fé é como que o selo de toda a nossa aprendizagem como novos convertidos para podermos ser batizados. Naturalmente, há exceções. Naturalmente, quando chegarmos lá, nós falaremos sobre o assunto. O texto bíblico para este estudo encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 12 ao verso 14, que todos nós vamos ler, vendo e ouvindo. Amém. Assim diz a palavra de Deus nesta exortação à santidade. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E este é o nosso texto. Verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este texto sagrado que foi lido é de capital importância para todos nós, se queremos um dia ver a Deus. Neste texto sagrado e neste estudo, nós vamos meditar. Primeiro, a introdução, vamos falar sobre vários aspectos. A introdução, a santificação é determinante para ver a Deus. O que significa ser-se santo e como obter essa posição. As 3 formas dessa santificação nos crentes e, em quinto lugar, a nossa parte na santificação. Este estudo sobre a santificação do cristão de Cristo é também muito extensivo. Contudo, vamos apenas estudar o suficiente nesta escola bíblica. Pergunto, o que é ou do que consta a santificação? A santificação, naturalmente, é um ato de santificar, ou apartar, ou separar do pecado. A pessoa que se aparta do pecado, que não pratica o pecado, é uma pessoa que se está santificando. Louvado seja Deus, portanto, assim desta forma, torna-se um santo ou uma santa de Deus. Nenhum pecador pode ser filho de Deus. Tomemos isto em consideração. Nenhum pecador pode ser filho de Deus. Então, de quem é filho? É filho, naturalmente, do seu pai e da sua mãe, mas espiritualmente falando, é filho do pecado. E Satanás é o pai do pecado. Temos que ter isto em consideração. Nenhum pecador pode ser filho de Deus, nem seu herdeiro, nem seu servo. E por essa razão precisamos de saber andar noutra direção oposta àquela que andávamos na nossa vida velha. Deus não pode ter filhos pecadores porque Ele é 3 vezes santo, é contra a sua natureza. Deus não gera filhos pecadores, só gera filhos santificados. Porque essa é a natureza de Deus, é 3 vezes santo. Além do que está escrito, se alguém está em Cristo, é uma nova criação.
Ó criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Diga tudo. No corpo, na alma e no espírito, tudo se fez de novo porque está sendo gerado por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E santificar é tornar limpo o que estava sujo. Santificar é tornar santo o que era pecador. Santificar é apartar-se das coisas deste mundo vil, violento e pecador, para servir a Deus. Um santo não é uma estátua, uma imagem de algum personagem bíblico ou religioso. Talvez alguns foram no passado, graças a Deus, por aqueles que andaram com Cristo e que ao longo da história se têm incorporado na Igreja do Senhor. Mas um santo não é nenhuma estátua de barro, de ouro ou de prata. Não. Vejamos a sua definição. Uma pessoa santificada, em termos bíblicos, é toda a pessoa que se aparta do pecado, que é regenerado, que é convertido, que é salvo, que é justificado, que é resgatado do mundo do pecado pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta qualidade, separado do pecado, é um membro do corpo de Cristo, ou seja, pertence à Igreja do Senhor, onde Cristo é a cabeça. Ele resgatou com o seu próprio sangue. E resgatar é uma coisa que foi adquirida para Deus. Atos 20 e verso 28 diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Precisamos dar valor a esse resgate, a esse preço que Jesus Cristo pagou no Calvário em nosso favor. Paulo cognominou muitas vezes a Igreja a quem escreveu as suas cartas, as suas epístolas, chamando-lhes de irmãos santos. Por exemplo, Romanos 1 e verso 7 e 1 Coríntios 1 e verso 2. Irmãos santos. Portanto, se uma pessoa não é uma pessoa santificada, precisa de ser santificada para pertencer a Deus, ao seu reino, ao seu Cristo, à sua Igreja. Segundo lugar, a santificação é determinante para se entrar no céu. É determinante. O nosso texto diz: sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Você quer ver a Deus? Quer estar um dia no céu? Lá não entra nenhum pecador. Lá no céu não entra nada que contamine. Tudo que vai entrando ali no céu, de geração em geração, tem que passar pela regeneração, pela santificação, para poder um dia ver a Deus. O nosso texto é peremptório. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Assim sendo, a revelação divina, como temos acabado de ler. Não temos outra saída senão seguir essa instrução, se quisermos um dia estar no céu com Deus, e cada um de nós tem que decidir ser santificado ou sofrer eternamente no inferno, porque finalmente Deus não obriga ninguém a ser santificado. Ele tem feito a sua parte e continua fazendo. A nossa parte tem que também ser feita. Eu creio que ao longo da nossa carreira cristã precisamos de ser constantemente advertidos sobre este assunto para evitar as quedas e o desvio deste santo caminho, porque a santificação é também progressiva. Não acontece de um dia para o outro, nem de uma semana para o outro, nem de um mês para o outro. A santificação é progressiva. Louvado seja Deus. Ver o Senhor ou ir para o inferno é nossa decisão. Não existe outro termo. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Porque se existe pecado em nós, do qual não nos arrependemos, então estamos separados de Deus e perdidos. Tão somente isto que nos narra a palavra do Senhor.
O facto é que podemos andar separados desse mundo de pecado e seguir outro Senhor, se nós determinarmos isso, se nós quisermos. Em 2 Timóteo 2 e verso 19, diz: todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se, diga com a sua boca. Se alguém profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Santifique-se. Deixe esse mundo de pecado. Aparte-se da iniquidade. Isto é nossa responsabilidade. Os cristãos de Cristo são um povo diferente. Eles estão no mundo, mas como disse Jesus, não são do mundo. Porque é que não são do mundo? Jesus disse: isso, como eu do mundo não sou. Em João 17,14 o Senhor diz: vós já não sois deste mundo. Portanto, pertencemos a outro mundo, ao mundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mundo onde o Senhor desse mundo é 3 vezes santo. Isaías capítulo 6. O mundo que nos rodeia é uma atração para as pessoas viverem nesse mundo de pecado. Mas não para os cristãos de Cristo, porque eles já não são desse mundo. Foram resgatados com o sangue do próprio Deus. Foram comprados, foram regenerados e, portanto, são diferentes. E o mundo não é atração para eles. O cristão de Cristo foi atraído pelo amor de Deus revelado no Calvário. O próprio Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos aqueles que ouvem a sua palavra e o querem seguir. O mundo é um laço para os cristãos, contudo. E por isso devemos ter em consideração não amar o mundo nem o que no mundo há, mas ser vigilantes, pugnando para a nossa santificação. Portanto, devem ter o cuidado e precisa de rejeitar esse mundo de onde saiu e seguir a Cristo que o comprou com o seu próprio sangue. Sem santificação, diz o texto, ninguém verá o Senhor. Precisamos de ouvir isto muitas vezes, de tal forma que nunca nos possamos esquecer desta exortação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O Sagrado Ensino revela que nós podemos e devemos pelejar por essa santificação. Ela também é a nossa parte. Tem que haver determinação da nossa parte. Se fomos ensinados a fazer o mal, também podemos ser ensinados a fazer o bem. Essa santificação é-nos dita nas Escrituras que é a vontade de Deus e que a nossa parte tem que ser feita por nós. A vontade de Deus para o homem é a sua santificação. Assim diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4. Verso 1 ao verso 7, estas palavras. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E essa prostituição não é apenas física, mas é material, é espiritual e é demoníaca, religiosa, etc., que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, apartado do pecado. Não na paixão das concupiscências como os gentios que não obedecem a Deus, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para a santificação.
E em 1 João 2, verso 15 ao verso 17, este texto é lido muitas vezes por este servo do Senhor para nos avisar. Tem esta admoestação aos cristãos que andam nesta peregrinação, nestas palavras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que escolher uma coisa ou outra: amar a Deus ou amar o mundo. Se amamos a Deus, nos santificamos. Se amamos o mundo, vamos para o inferno, porque seguimos o Senhor desse mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estas advertências são avisos de Deus para sabermos como devemos agir nesta peregrinação, rejeitando as imundícias de Satanás e poder viver uma vida santificada. Temos que fazer, portanto, a nossa parte, porque Deus já fez a sua e continua fazendo a sua na ministração da Santa Escritura. Deus tem determinado que todo aquele que deseja estar um dia com Ele na sua casa tenha de se santificar. De contrário, nunca podemos ver a Deus. Ninguém verá o Senhor, segundo o texto sagrado que foi lido. Qual a razão dessa santificação do homem ser um requisito divino? A resposta já vem há muito longe da chamada do povo de Deus no Velho Testamento. Para o povo judeu ver a Deus, eles tinham que se santificar, e assim é conosco. Portanto, para o povo judeu ser povo do Senhor, o Senhor impôs-lhe esta condição. Assim dizem Êxodo 19, verso 5 e verso 6. É uma condição divina, tanto para o passado, como é de aviso para nós no presente. Assim disse o Senhor ao povo do Velho Testamento, e diz a ti e a mim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Diga propriedade peculiar. Uma propriedade diferente de todos os outros. Propriedade peculiar. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um reino sacerdotal, propriedade peculiar e um povo santo, apartado do pecado. E em Levítico 20, verso 26, disse o Senhor: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos para serdes meus. Diga, separei-vos para serdes meus. O povo de Deus é diferente. É um povo separado, é um povo santificado, é um povo apartado deste mundo vil do pecado. E o Senhor assim tem apartado, e só desta forma a pessoa pode ser povo de Deus. Alguém pode dizer: oh pastor, isso então são poucos os que se salvam. Já essa pergunta foi feita a Jesus há muito tempo atrás. E o Senhor diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos quererão entrar e não poderão. São poucos os que se salvam. Esta é uma exigência de Deus para que possamos ser seu povo também em nossos dias. Temos de nos santificar. E o apóstolo Pedro, ele lembrou à igreja, e lembra em todas as gerações, na Sagrada Escritura, exatamente as palavras que acabamos de ler do Velho Testamento. Diz em 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16, ele confirma isto quando diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro fala-nos acerca deste assunto do Velho Testamento. Este tipo de vida dos que chegam a Deus é uma regra divina, é um privilégio de um povo que escolheu ser
um servo ou uma serva do Senhor. E esse povo, e sobre este privilégio, devemos nos lembrar que são poucos os que se apoderam dele. E finalmente a sua vida na Terra é uma escola de preparação, como nós estamos fazendo, para a eternidade com Deus, que é 3 vezes santo, Isaías 6 e verso 3. Estes são factos e quando Deus opera em nós essa regeneração, então somos nascidos de Deus, João 1 e verso 13. E deixe-me voltar a dizer que Deus não gera filhos pecadores, gera santos, porque Ele é santo e os seus filhos têm que forçosamente corresponder à sua natureza. E dentro de momentos voltamos. Assim diz a Sagrada Escritura: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e verso 14. Como ia falando, Deus não gera filhos pecadores, é contrário à sua natureza. Mas nós somos gerados por Deus de diversas formas, como temos vindo a falar nesta escola. E chegamos a esta situação deste último aspecto que se dá na vida da pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, que é a santificação, ou apartado do pecado e segue a Cristo. Terceiro aspecto, o que significa ser santo e como obter essa posição. As Santas Escrituras afirmam a maneira ou a forma de se obter essa posição de santos ou santificados. Primeiro, é seguir com os outros nesse caminho, é um dever. Segundo, é ser-se vigilante no ensino que recebe. E em terceiro lugar, é ser-se obediente à exortação e prática desse ensino. Além do que foi dito, um santo, uma pessoa santificada, significa ser-se separado, que vive na lei divina, que está apartado do pecado e que é gerado por Deus. O texto sagrado exorta-nos a seguir a paz com todos e a seguir a santificação. Seguir a paz com todos e a paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Seguir a paz com Deus e a santificação. Seguir a santificação com aqueles que já são santificados e obedecer ao ensino, à exortação. E o seguimento é básico para acontecer essa santificação. E seguir significa ir atrás de alguém que já está nesse caminho. O povo de Deus anda noutra direção. Vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou, porque o Senhor nos comprou para sermos dele. Estes 2 conselhos divinos são básicos: seguir a paz com todos e seguir a santificação. Louvado seja Deus. Portanto, são básicos. Um está ligado ao outro, e seguir a paz com todos é ter comunhão com os que já encontraram essa paz de Deus, que, como disse, excede todo o entendimento. Em 2 Timóteo 2, verso 22, diz: foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, e a fé, e a caridade, e a paz, com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Portanto, é deixar uma coisa e seguir a outra. Seguir a paz e seguir a santificação com aqueles que com um coração puro, louvado seja Deus, invocam o Senhor. Portanto, separar-se, santificar-se, é seguir com aqueles que já estão santificados em união, em comunhão, reunidos noutro lugar, aonde se não blasfema, aonde não há idolatria, aonde não há prostituição, mas ali há paz e santidade do Senhor no meio do seu povo. Em Romanos 12, verso 18 diz: se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isto, se for possível, significa que às vezes não é possível ter paz com todos. O Salmo 133, verso 1 diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Mas quanto ao segundo dever do nosso texto, ele afirma seguir a santificação também, e sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso é de capital importância, e seguir é acompanhar aqueles que já são santificados, como tenho dito, e andam no caminho de Deus, que são o corpo de Cristo, que são um povo apartado, como o Senhor disse no Velho Testamento: separei-vos para serdes meus. E quando o Senhor separa esse povo do mundo, do pecado, esse povo é do Senhor. Separei-vos para serdes meus. É só. Pergunto, estamos nós qualificados para vermos a Deus? Se não for esse o caso, então sigamos esta exortação de seguir os que já estão qualificados. Recebamos esta exortação de seguir os que com um coração puro invocam o Senhor. Esta posição obtém-se pela comunhão de uns com os outros, pela comunhão com as Sagradas Escrituras e pela obediência e vigilância. E ser santificado significa ser-se separado do pecado, como tem sido dito, e andar por outro caminho. E neste caso é no caminho de Deus. E a vigilância da nossa vida espiritual é muito importante por causa dos pecados ocultos na nossa jornada. E se nós falharmos e não repararmos as faltas ou as falhas pelo arrependimento e confissão, ficaremos sujeitos ao chamado expurgatório de Deus em nossas vidas. E esse expurgatório pode vir de diversas formas de sofrimento que se não espera até que haja arrependimento. O facto é que diz no Salmo 90, verso 8, estas palavras: diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Nada está oculto diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. De maneira que as coisas ocultas, quando nos lembramos delas, devemos nos arrepender e pedir perdão. E se o salmista dizia: expurga-me tu daqueles que me são ocultos, porque é que nós não podemos fazer da mesma forma? E pedir a Deus: Senhor, venha-me auxílio, vê se há em mim algum pecado mau, guia-me pelo caminho eterno, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estas coisas já vêm desde o Velho Testamento. Por exemplo, o salmista diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Salmo 19, verso 12. Isso significa que pode haver pecado oculto em nossas vidas e precisamos de nos ver livre dessa situação. E Jesus disse que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Lucas 8 e verso 17. E deixamos aqui um exemplo de punição. E expurgatória, ou expurgatório, dos dois crentes do Velho Testamento, ou de dois crentes do Velho Testamento que sofreram a punição por não se arrependerem e se santificarem e pedirem a Deus o seu perdão. Foram exatamente os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. E Miriam era a dirigente do coral de Israel. E Arão era o sumo sacerdote do povo de Deus. Portanto, não eram pessoas vulgares. Eram pessoas separadas de Deus. Mas Miriam eram pessoas separadas para Deus. E Miriam e seu irmão falaram aquilo que não deviam ouvir de falar acerca de Moisés. E o Senhor ouviu. Ora bem, Deus tem ouvidos desde o céu à terra, mesmo que a gente se esconda em qualquer lado e falasse sozinho, aí estava o Senhor para ouvir as nossas palavras. E Deus ouviu a murmuração, o chamado pecado da murmuração, falar contra algum irmão.
ou falar contra Deus, e se não há arrependimento, o expurgatório virá à nossa vida como veio no passado. Mas estes eram 2 líderes de Israel. Portanto, nada há oculto diante de Deus. O Senhor ouve tudo que sai da nossa boca. E também há tempo que Deus ouve a murmuração e espera o arrependimento. E se não houver esse arrependimento, o expurgatório vem à vida de cada qual. Por essa causa, ela ficou leprosa 7 dias, branca como a neve. E Arão morreu antes do tempo. Números 12, 1 a 16 e Números 20, 24 a 28. Portanto, deixamos estes 2 exemplos de que Deus ouve tudo e espera que o povo do Senhor tema ao Senhor e saiba que é separado para servir ao Senhor e que deve estar santificado. 4º aspecto. As 3 formas dessa santificação nos crentes. Do muito que podemos aprender de Deus sobre a forma de sermos santificados, vamos dar aqui 3 maneiras dessa operação graciosa de Deus. Primeiro, a santificação vem a nós pela obediência ao que se ouve, obediência ao ensino, obediência à palavra de Deus. Segundo, a santificação é operada em nós pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, a santificação é-nos concedida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Deus nos santifica pela sua palavra quando obedecemos a ela. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17 e verso 17. Esta palavra, quando é ministrada e recebemos os conselhos dela e obedecemos àquilo que ela informa, então nos santificamos. A pessoa que praguejava, a palavra de Deus diz para não praguejar mais. Essa é uma parte de santificação. A pessoa que se prostituía, não se prostitui mais, fosse fisicamente, ou religiosamente, ou espiritualmente. A palavra de Deus diz para não fazer mais, não faz mais. É dessa maneira que o Senhor santifica, separa, ajuda o povo. Portanto, a palavra de Deus é um instrumento espiritual de ensino e correção. Se aceitarmos esse ensino e correção, seremos santificados, e se o desprezarmos, simplesmente seremos condenados. Em Hebreus 12, verso 4 ao verso 11, diz estas palavras que todos nós vamos ouvir e ler. Como estava falando, a palavra de Deus é um instrumento espiritual de ensino e correção. Se aceitarmos esse ensino e correção, seremos santificados. Se o desprezarmos, seremos condenados. Assim diz a palavra de Deus. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 4 em diante, diz assim: Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ora bem, paramos aqui um momento para vos dizer que isto é como Deus opera a santificação, repreende quando a pessoa cai e não se arrepende. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Lembramos-nos de que temos falado que Deus não gera filhos pecadores, mas gera santos. E como? Gera-os pela correção, pela disciplina. Verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem,
e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Diga comigo, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Até aqui a palavra do Senhor. Meu prezado telespectador, posso fazer-lhe uma pergunta? Gostaríamos nós de ser corrigidos e repreendidos pelo Senhor? Ou não? Esta é a maneira de Deus santificar as pessoas que aceitam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Se não aceitarmos a correção, em vez de sermos filhos de Deus, então somos bastardos e não filhos. Então estaremos naturalmente a caminho do inferno e não a caminho do céu. Portanto, Deus santifica pela sua palavra porque é um instrumento de correção, de santificação que Deus usa. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. As Santas Escrituras são como que uma tesoura de poda que o Senhor limpa a árvore que dá fruto para que dê mais fruto. Assim faz o lavrador da vinha. Ele limpa as videiras para que produzam mais fruto. João 15, 1-3. Se assim for, nós estamos a caminho do céu. Se somos limpos pela palavra, corrigidos, santificados pela palavra. E Paulo ensinou a igreja desta forma: vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25-27. Se nós aceitarmos esta santificação, nós seremos essa igreja de Cristo sem mácula nem ruga, porque finalmente Ele é o cabeça da igreja. E a igreja são membros do seu corpo, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que fazer isto se queremos ir para o céu. Alguém por esta hora pode estar a dizer: finalmente o caminho do céu não é assim coisa fácil. E eu estou de acordo, porque nós estávamos habituados a obedecer a um Senhor deste mundo e àquilo que o mundo tem, e éramos rebeldes. E essa rebeldia tem que ser curada com a palavra da verdade. Portanto, a Igreja do Senhor tem que ser apresentada a Ele sem ruga, a Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você quer ser um membro dessa Igreja? Então siga este estudo. Ou, naturalmente, outros noutras igrejas que pregam da mesma forma. Pergunto: somos nós esta igreja sem mácula nem ruga? Eu já tenho dito que isto não acontece de um dia para o outro, nem tampouco de um mês para o outro. Realmente, ao fim de um ano, o Senhor procura o fruto naquela árvore. O Senhor procura o fruto. Segundo lugar, Deus nos santifica com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa, nem é uma influência. O Espírito Santo é a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo. Não é uma coisa, nenhuma influência, nenhuma força. Ele tem um glorioso trabalho, tanto nas pessoas que ouvem as Santas Escrituras pela primeira vez, como no seio da Igreja de Cristo. O facto é que Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Diga, quando ele vier, fala do Espírito Santo, consola. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O mundo, os pecadores, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 14, verso 7 e verso 8. Uma coisa, ou uma influência, ou uma força não convence ninguém. E somente uma pessoa neste aspecto pode convencer os pecadores que eles são pecadores, precisados de arrependimento e de andar por outro caminho. Mas para os crentes, Jesus disse que o Espírito Santo ensina, guia e conforta os crentes na jornada e também intercede por eles. João 14, 26, João 16, 13 e Romanos 8 e verso 26. Então temos este glorioso trabalho do Espírito Santo na nossa santificação. E fé da verdade, como diz em 2 Tessalonicenses 2 e verso 13. E em 1 Pedro 1 e verso 2 afirma que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Terceiro lugar, Deus nos santifica também pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder remidor e poder santificador. E as pessoas são também santificadas por esse sangue do Cordeiro de Deus. Assim dizem em Hebreus 13 e verso 12 estas palavras, que Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Diga, Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. E em comparação com a palavra de Deus dada a Moisés e o sangue da redenção de Jesus Cristo, dizem em Hebreus 10, 28 e 29, estas palavras: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isto no Velho Testamento e no tempo da lei. E diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Diga: e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Então o sangue de Jesus Cristo também santifica. E fizer agravo ao Espírito da graça. Diz também em João 1 e verso 7 que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos santifica de todo o pecado, tem poder de limpeza, de santificação. Destas três formas, os crentes são santificados e devemos ter o maior cuidado em compreender esse valor santificador e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para nosso aviso deixamos aqui a grande tragédia do povo judaico por desprezar o valor redentor do sangue de Cristo, o sangue do Novo Testamento, que lhe custou o último cativeiro por cerca de quase 1900 anos, isto é, desde o ano 70 até 1948, onde Pilatos perguntou aos chamados príncipes do povo judeu que havia de fazer de Jesus, chamado Cristo. Eles disseram estas palavras: seja crucificado e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27, 22 a 25. Este desprezo
valeu-lhes o cativeiro por cerca de 900 anos, porque nós devemos pesar as nossas palavras. E tal era o desprezo acerca do chamado filho do carpinteiro, que eles quiseram uma maldição para si próprios, como que desprezo, mas amaldiçoaram-se a si próprios por todo este tempo. Este desprezo se tornou nessa maldição sobre Israel. E ainda não terminou. E só terminará quando se cumprir Zacarias 13 e verso 6, quando lhe perguntarem que feridas são essas nas tuas mãos. E ele dirá, estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então todo o Israel será salvo, como diz também em Romanos capítulo 11, verso 25 e verso 26. Quinto aspecto do estudo, a nossa parte na santificação. Nós já temos falado ao longo deste estudo que temos a nossa parte a cumprir, mas devemos chamar ainda a nossa atenção sobre este assunto. Tudo o que tem sido ministrado sobre este tema nada fará em nós se não houver a nossa parte na aceitação e colaboração e prática e obediência ao sagrado ensino. Se não houver isso, temos perdido todo o nosso tempo e não há céu para ninguém. De maneira que devemos ter o devido cuidado daquilo que estamos ouvindo. Porque, olha, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, e nunca sabemos quando é que isso vai acontecer. Será que estamos santificados hoje? Será que se o Senhor nos chamar a nossa vida durante a noite, estaremos santificados para ir para o céu? Tomemos em consideração estas coisas que estão escritas na palavra da verdade. Podemos ouvir 1 milhão de estudos sobre a palavra de Deus. Podemos ler toda a Bíblia muitas vezes. Mas se rejeitarmos o que ela nos ensina, estaremos para sempre condenados. A nossa parte é aceitar o que Cristo fez por nós no Calvário e ter um coração muito agradecido a Deus por essa salvação graciosa do Senhor, porque não existe outro meio de salvação e de santificação. Jesus Cristo afirmou estas palavras: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Não há outro meio de salvação nem de santificação. Atos 4:12 diz que debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. E esta salvação inclui a santificação de que temos vindo a falar. Se não aceitarmos pela fé e não obedecermos às leis divinas, temos perdido todo o nosso tempo, e a nossa parte na santificação tem que existir. Aceitar, colaborar e praticar aquilo que o ensino da Bíblia nos diz, conforme já tem sido ministrado. São várias as formas das pessoas se santificarem ou de se apartarem do que a Bíblia condena. E quando nos separamos disso ou deixamos de praticar o erro, então nos estamos santificando. E como disse, a santificação é progressiva. Alguém pode dizer, então, pastor, se uma pessoa hoje aceitar Jesus Cristo e morrer amanhã, vai para o céu? Vai! Não teve tempo para se santificar. Há estas exceções à regra divina. Todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. E o diabo pode-lhe segredar ao seu ouvido e dizer, então não precisas santificar, porque antes de morreres tu vais evocar o nome do Senhor e pedir perdão. Olha, isso é um laço do diabo para a sua vida. Não creia nisso, que você nunca sabe quando vai ser chamado, de dia ou de noite. Louvado seja Deus. Então vamos dar um exemplo. Deixar de seguir a idolatria. Portanto, o nosso texto diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui os outros que já invocam o Senhor com um coração puro. Exemplo, deixar de seguir a idolatria. E isto porque Deus não consente outros ocupantes na sua casa. A sua casa é só dele. Dele e só dele. Deus é ciumento. Já desde o Velho Testamento que Deus disse, separei-vos para serdes meus. Deus não consente outro Senhor na casa onde Ele mora.
e vós sois o templo do Espírito Santo. Separei-vos para serdes meus, diz em Levítico, capítulo 20, verso 26. O crente é o templo do Espírito Santo, como eu ia falando, 1 Coríntios 6, verso 19 e verso 20. A sua vida é consagrada somente a Deus e não tem outros ídolos no seu coração, sejam eles quais forem esses ídolos. Não existem, sejam ídolos do futebol, sejam ídolos da dança, sejam ídolos do canto, sejam ídolos da religião, seja quem seja de qualquer Deus, não pode ter o seu coração dividido com o Senhor. E dentro de momentos nós voltamos. Amém e amém. Assim diz a Santa Escritura: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e verso 14. Seguir ou não seguir, eis a questão. Ou seguimos o mundo, ou seguimos a Deus. Nós íamos falando acerca do exemplo de um ídolo. O mundo está há milénios cheio de idolatria, cheio de deuses e deusas. E a humanidade prostitui-se com toda a sorte de idolatria, fazendo-lhe imagens. E não só, e oferecem sacrifícios e flores religiosamente. E isto desde a idolatria clássica até aos ídolos vivos de futebol e cinema e outros dos nossos dias. Os corações das pessoas estão cheios de ídolos e que precisam de se ver livres disso. Deus não está num campo de futebol ouvindo pragas. Deus não está aí. E noutros lugares onde se mostram os corpos, etc. Deus não está aí. Deus não está no canto do mundo. Deus não está aí. É preciso termos um coração limpo pela palavra que vos tenho falado, como disse Jesus. Um ídolo do passado, no meio do povo de Israel, chamado Moloque, levava o povo de Deus a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a esse ídolo, e por isso eles eram punidos com a morte. Em Levítico 20, verso 2 e 3 diz: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinarem a Israel der a sua semente ou os seus filhos a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Lembremos-nos de que o Senhor disse: separei-vos para serdes meus. E porque eu sou santo, vós também sereis santos. O mundo está idolatrado com muito tipo de ídolos e muitos chamados cristãos desafiam a Deus com as suas atitudes idólatras, pensando que o caminho de Deus é assim muito fácil. O caminho de Deus é um caminho estreito. Diga com a sua boca: o caminho de Deus é um caminho estreito e o povo de Deus é um pequeno rebanho. Infelizmente, até o rei Manassés edificou altares a todo o exército dos céus, queimou o seu próprio filho, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. 2 de Reis 21, verso 5 e verso 6. Até o rei Salomão, na sua velhice, prostituiu com estes deuses e deusas, levando a consagrar lugares de destaque a Quemós e a Moloque, as abominações dos Moabitas e dos Amonitas. 1 de Reis 11, 5 a 7. As mulheres com quem se juntou perverteram-lhe o coração. Mas as pessoas podem deixar de praticar toda essa idolatria, seja ela qual for, ou ir às bruxas ou feiticeiros, e imagens de escultura que têm em casa podem-se ver livres disso. Este trabalho tem que ser feito pelas pessoas. Deixar, condenar, rejeitar, destruir. Precisamos de tomar isto em consideração, o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela tesoura de poda que o Senhor corta as galhas da videira para que dê mais fruto.
Em Levítico 20, verso 6 e verso 7, Deus disse: quando uma alma se virar para os adivinhos, ou adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, para ter comunhão com eles, ou ter com eles amizade ou comunhão, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do meu povo. Portanto, santificados a ser santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ir aos feiticeiros, ir às bruxas, ir aos adivinhos, ir a outros lugares semelhantes, ter comunhão com essas pessoas é pecado. Precisamos de deixar tudo isso, e o Espiritismo está incluído. Terrivelmente, o Espiritismo é uma religião idólatra das piores que há no mundo. De maneira que os povos podem se santificar quando ouvirem a palavra do Senhor. Santificai-vos, deixai de fazer isso, apartai-vos dessa maldade. Um segundo exemplo em relação com os ídolos e com as nossas companhias encontra-se em 2 Coríntios 6, verso 14 ao verso 18, nestas palavras: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Pergunta de resposta. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não pode haver comunhão com essas pessoas. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqueles que são de Deus estão apartados. Foram comprados e resgatados com o sangue de Cristo. Pertencem ao mundo do Senhor. Já não são mais deste mundo, nem amam ao mundo, nem aquilo que no mundo há. Amam a Deus e a sua obra e a sua palavra. Pelo que saí do meio deles, diz o Senhor. Saí do meio deles, diga com a sua boca. Saí do meio deles, desses idólatras, desses encantadores, desses adivinhadores, desses prostitutos e prostitutas, desses espiritistas. Sai do meio deles. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu vos receberei. A parte, faça a sua parte. Deus tem feito a sua. E continua a fazer. Eu vos receberei, e serei para vós pai. Diga, e serei para vós pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou somos filhos ou somos bastardos. Nós temos que aprender esta parte da santificação, que é uma parte integral da salvação das nossas almas. Isto, para nos santificarmos, temos que fazer. Saí do meio da idolatria, das más companhias, apartai-vos, não sermos imundos. Então, somos filhos e filhas pela obediência. Diga, pela obediência. Então diz ainda em 2 Coríntios 7, verso 1, e nós teríamos muito que falar, mas estamos apenas a dar escrituras suficientes sobre o assunto. Mas em 2 Coríntios 7, verso 1, diz estas palavras: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Isto temos que fazer, é a nossa parte, apartarmos-nos. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, ou seja, intelectualmente e espiritualmente, fisicamente, etc., etc., aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Este trabalho de purificação, de aperfeiçoamento, da santificação, tem que ser feito por nós. Ou seja, deixar de praticar o que é mau aos olhos do Senhor. E eu pergunto, não obedecemos nós aos nossos patrões no que eles nos ordenam, no que eles mandam? Certamente temos que obedecer se queremos um emprego. Então, se queremos ir para o céu, vamos obedecer a este santo ensino. Um terceiro exemplo.
de santificarmos as nossas vidas encontra-se em Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 10, que nós vamos ler e com isto vamos terminar. Todos nós vamos ler esta passagem das Escrituras. Damos atenção à leitura da Santa Escritura. Aos Colossenses 3, verso 1 ao verso 10 diz: portanto, se já ressuscitados com Cristo, busquei as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, graças a Deus. E aqui está o arrebatamento da igreja. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque há muitos chamados de ministros a levar o povo a buscar as coisas da terra, enquanto Jesus disse para nós buscarmos os tesouros do céu e não ajuntá-los na terra. De maneira que deixai umas coisas e buscai as outras. E é isso que nos santifica quando nós deixamos as coisas do mundo e buscamos as coisas de Deus. Portanto, ao finalizar este assunto, nós devemos ter em consideração o que devemos escolher por nós próprios. Se devemos buscar e seguir as coisas da terra ou buscar e seguir as coisas do céu. Muitas são as passagens bíblicas que nos ensinam que nós temos que executar a nossa parte na nossa santificação. Mas quero terminar este assunto com Romanos 12, verso 1 e verso 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, diga, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, isto é santificação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Cristão de Cristo é diferente dos outros cristãos religiosos e de todo o mundo. O Senhor diz: separei-vos para serdes meus, vós sois o templo do Espírito Santo, e Deus não consente outros na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Naturalmente, esta doutrina da santificação tem muito mais do que aquilo que foi apresentado. Estas passagens bíblicas, contudo, são o suficiente neste estudo para nos alterar, ou por outra, para nos alertar sobre este importante tema. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E agora, ao terminar este assunto desta escola bíblica sobre a salvação, este é o último estudo sobre a santificação, ao terminar esta escola bíblica sobre a salvação, que inclui este assunto que foi ministrado sobre a santificação, devo dizer, prepare-se para ouvir então que as pessoas devem descer às águas do batismo
porque têm a certeza da sua salvação. Porque agora buscam as coisas que são de cima e não as da terra. Porque obedecem ao outro Senhor e não ao Senhor que antigamente servia, etc, etc. Entretanto, se você é uma pessoa que precisa de salvação, de reconciliação com Deus, feche os seus olhinhos, levanta a sua mão direita ao céu e ore comigo dizendo estas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido que o Senhor veio em carne a este mundo, na pessoa de Jesus, dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. Ele é o Salvador do mundo e eu sou um pecador destituído. Mas eu quero pedir-te, Senhor, o perdão dos meus pecados e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E confesso que Ele é o Filho de Deus vivo, que morreu por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa-me, Senhor, e limpa-me, regenera-me pela Tua Palavra e santifica-me pelo Teu Espírito Santo e pelo sangue da redenção de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro que salves este pecador, porque eu me arrependo e confesso os meus pecados a Deus. Perdoa-me todos os meus pecados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Como dizemos muitas vezes, você precisa ser alimentado espiritualmente numa igreja local, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E que Deus vos abençoe e até ao próximo culto, se Deus quiser. Amém e amém.